Libera aí para aceitar as pessoas. Maravilha, estamos gravando então. Bom dia, pessoal. Vou iniciar aqui só um minutinho. Fernanda, já te coloquei como coordenadora aí. Agora sim. Essas gravações depois vão virar um audiobook, né? Então, depois dá para juntar, né? Fazer o audiobook na íntegra. Vamos lá. No último capítulo, você tem que colocar a Fernanda para ver com você, né? Eu Isso é tô ruim. falando para ela ler. Tem dia que ela não tá muito no mood, não. Diz que tá gostando da leitura nossa aí, não quis ler, mas quem sabe, né, Fernandinha? A Hã? Fernanda está de espectadora, aproveitando a leitura, absorvendo tudo que ela pode absorver. Sou co-host só. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Estamos aqui hoje para ler o livro A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Ontem lemos os capítulos da luta pelo poder à vingança, admitir o erro não é derrota, cumprindo as tarefas da vida e cordão vermelho e correntes rígidas. Hoje daremos sequência a partir da página 110. Aproveitemos a leitura. Não se deixe seduzir pela mentira da vida. Ah, agora tudo está ficando confuso de novo. Você disse que eu vejo as outras pessoas como inimigas e não consigo pensar nelas como minhas companheiras porque estou fugindo das minhas tarefas da vida. Mas o que que isso significa, cara? Vamos supor que você não goste do senhor A, porque ele tem alguns defeitos difíceis de perdoar. Se você está procurando pessoas de quem não gosto, não vão faltar candidatos. Mas sua aversão pelo senhor A não é porque você não consegue perdoar suas falhas. Você tinha a meta de não gostar do senhor A antes de tudo e começou a procurar defeitos nele para satisfazer essa meta, Que ridículo! Por que eu faria isso? para evitar qualquer relacionamento com o senhor A. De jeito nenhum, está totalmente fora de questão. É óbvio que a ordem dos fatores é inversa. Ele fez alguma coisa que me desagradou. É por isso. Do contrário, eu não teria motivo para desgostar dele. Não, você está errado. E é fácil perceber. Basta imaginar um exemplo de separação. Às vezes, em um casal, uma pessoa começa a se irritar com tudo que a outra diz ou faz. Por exemplo, ela fica exasperada com o modo como o outro come, sente repulsa da aparência desleixada do parceiro e até seu ronco a irrita, embora poucos meses antes nada disso a incomodasse. Sim, isso soa familiar até. A pessoa se sente assim porque, em algum momento, resolveu consigo mesma. Quero terminar este relacionamento. A partir daí, passou a procurar motivo para acabar com tudo. O parceiro não mudou nada. Foi o objetivo dela que mudou. Veja as pessoas, são criaturas extremamente egoístas. Encontram falhas e defeitos nos outros quando querem. Mesmo que a pessoa perfeita aparecesse na sua frente, você não teria dificuldade em descavar um motivo para não gostar dela. É por isso que o mundo pode se tornar um lugar perigoso a qualquer momento. E é sempre possível ver todo mundo como seu inimigo. Então eu estou inventando falhas nos outros para evitar minhas tarefas da vida. E pior, para evitar relacionamentos. Além disso, considerar as outras pessoas minhas inimigas. Eu estou fugindo? Exatamente. Ader falou sobre a situação em que as pessoas criam todo tipo de pretexto para evitar as tarefas da vida. Chamou de mentira da vida. Certo. Sim, é uma expressão dura. Você transfere a responsabilidade pela sua situação para outra pessoa. Foge das suas tarefas da vida, dizendo que tudo é culpa dos outros ou do seu ambiente. É exatamente o que acontece na história que contém do estudante com medo de corar. Você mente para si e para as pessoas à sua volta. Pensando bem,
mentira da vida é uma expressão bem dura. Mas como você pode concluir que estou mentindo? Você não sabe nada sobre o tipo de pessoa com quem eu convivo, ou o tipo de vida que eu levo, sabe? É verdade, eu não sei nada sobre o seu passado, nem sobre seus pais ou seu irmão mais velho. Só sei de uma coisa: O quê? o fato de que foi você quem decidiu seu estilo de vida, e ninguém mais. Ah, Se seu estilo de vida fosse determinado por outras pessoas ou pelo seu ambiente, com certeza seria possível transferir a responsabilidade. Mas somos nós que escolhemos nosso estilo de vida. Está claro quem é o responsável. você quer me condenar, mas está chamando as pessoas de mentirosas e covardes e dizendo que é tudo minha responsabilidade. Você não deve usar o poder da raiva para desviar o olhar. Este é um ponto bem importante. Adler nunca discute as tarefas da vida ou mentiras da vida em termos de bom e ruim. Não devemos discutir a moral ou o bem e o mal, mas a questão da coragem. Lá vem você de novo falando de coragem. Pois é, mesmo que você esteja evitando suas tarefas da vida e se prendendo às suas mentiras da vida, não é por ser uma pessoa malvada. Não se trata de ser condenado de um ponto de vista moralista. É apenas uma questão de coragem. Da psicologia da posse à psicologia da prática. Então, no fim das contas, você está falando sobre coragem? Da última vez, você disse que a psicologia adleriana era uma psicologia de coragem. Eu devo acrescentar que a psicologia adleriana não é uma psicologia da posse, mas uma psicologia do uso. Aí entra aquela sua afirmação anterior. Não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Isso. Obrigado por lembrar. A etiologia freudiana é uma psicologia da posse, que acaba chegando ao determinismo. Já a psicologia adleriana é uma psicologia do uso, e é você quem toma as decisões. A psicologia adleriana é uma psicologia da coragem e, ao mesmo tempo, uma psicologia do uso. Nós, humanos, não somos tão frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos, causa e efeito. Do ponto de vista da teleologia, nós escolhemos nosso caminho e nosso estilo de vida. Temos esse poder. Mas, sendo bastante franco, eu não tenho autoconfiança para superar meu complexo de inferioridade. E você pode até dizer que se trata de uma mentira da vida, mas provavelmente eu nunca vou conseguir me libertar dele. Por que pensa assim? Talvez o que você esteja dizendo esteja correto. Na verdade, tenho certeza que está. E coragem é de fato o que me falta. Consigo aceitar a mentira da vida. Interagir com pessoas me assusta. Não quero me ferir em relacionamentos interpessoais. Também quero adiar as tarefas da vida. Por isso tenho todas essas desculpas preparadas. Sim, é tal como você disse. Mas o que você está explicando não seria uma espécie de espiritualismo? Tudo que você está dizendo é: você perdeu a coragem, você precisa recuperar a coragem. Não é diferente de alguém que acha que está dando um conselho quando se aproxima, dá um tapinha no seu ombro e diz: se anima. Embora eu esteja fracassando, exatamente porque não consigo me animar. Você está dizendo que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos? Por favor, sim, sim. Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Me disseram que me falta coragem, mas não posso simplesmente ganhar uma carga de coragem como se estivesse enchendo um tanque de combustível. Tudo bem. Mas já está tarde de novo, então vamos continuar outro dia. Você está fugindo, não está? Claro que não. Da próxima vez, provavelmente, vamos discutir a liberdade. Ué, não há coragem? Sim, será uma discussão sobre a liberdade, que é essencial ao falarmos de coragem. Por favor, reflita um pouco sobre o que é liberdade. Que é liberdade. Ótimo. Estou ansioso pela próxima vez. A terceira noite.
Descarte as tarefas das outras pessoas. 2 angustiantes semanas depois, o jovem fez outra visita ao gabinete do filósofo. O que é liberdade? Por que as pessoas não conseguem ser livres? Por que eu não consigo ser livre? Qual é a verdadeira natureza daquilo que está me restringindo? A tarefa que o filósofo tinha atribuído a ele era difícil, e parecia impossível achar uma resposta convincente. Quanto mais pensava, mais o jovem começava a perceber a própria falta de liberdade. Negue o desejo de reconhecimento. Bom, você disse que hoje iríamos discutir a liberdade. Sim, você teve tempo para pensar no que é liberdade? Sim, na verdade pensei muito sobre o assunto. E chegou a alguma conclusão? Bem, não consegui achar respostas, mas eu achei isso. Não é uma ideia minha. Na verdade, encontrei a frase na biblioteca. É de um romance de Dostoiévski. O dinheiro é a liberdade cunhada. O que acha? Liberdade cunhada. Não é uma expressão original? Mas, falando sério, fiquei fascinado por achar essa frase que capta bem a essência dessa coisa chamada dinheiro. Entendo. Claro que, falando em um sentido bem geral sobre a natureza daquilo que o dinheiro traz, poderíamos dizer que é a liberdade. Esse é um comentário perspicaz. Mas você não chegaria ao ponto de dizer que liberdade, portanto, é dinheiro. Chegaria? É exatamente como você disse. Provavelmente existe uma liberdade que pode ser alcançada com dinheiro. E eu tenho certeza que essa liberdade é maior do que imaginamos. Porque, na verdade, satisfazemos todas as necessidades da vida através de transições financeiras. Mas podemos concluir que alguém que seja dono de uma grande riqueza pode ser livre? Acho que não. Gostaria de acreditar que não é esse o caso, e que valores humanos e a felicidade humana não podem ser comprados com dinheiro. Bem, digamos que você tenha alcançado sua liberdade financeira. Embora tenha ficado rico, não encontrou a felicidade. Nesse momento, que problemas e privações você continuaria tendo? Yuri, dá uma olhadinha na sua câmera, retornou, né? Eu continuaria com problemas nos relacionamentos interpessoais que você vem mencionando. Pensei muito sobre essa questão. Por exemplo, você pode ser muito rico, mas não ser amado por ninguém. Não ter companheiros que possa chamar de amigos e não ter ninguém que goste de você. Isso traz uma enorme infelicidade. Outra coisa que não consigo tirar da cabeça é a palavra compromisso. Todos estamos no meio desse emaranhado que chamamos de compromissos. Muitas vezes temos que manter laços com as pessoas com as quais não nos importamos ou precisamos aturar oscilações de humor daquele chefe horrível. Mas, se você pudesse se libertar desses relacionamentos mesquinhos, imagina como tudo seria fácil. Mas ninguém consegue fazer isso. Aonde vamos, estamos cercados de pessoas e somos indivíduos sociais que existem em relações com os outros. Não importa o que façamos, não conseguimos escapar da corda grossa dos nossos relacionamentos. Agora eu até compreendo a afirmação de Adler. Todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Isso é um grande insight. Esse é um ponto crucial. Vamos nos aprofundar mais um pouco. O que em nossos relacionamentos está nos privando da liberdade? No outro dia você falou sobre pensarmos nos outros como inimigos ou companheiros. Você disse que se alguém se torna capaz de ver os outros como companheiros, sua forma de ver o mundo também muda. Isso faz todo sentido. Na última vez que nos encontramos, saí daqui totalmente convencido. Mas aí o que aconteceu? Pensei bem no assunto e percebi que certos aspectos dos relacionamentos não podem ser completamente explicados. Quais, por exemplo? O mais óbvio é a existência dos pais. Nunca consegui pensar nos pais como inimigos. Durante a infância, especialmente, eles eram meus maiores guardiões, me criaram e me protegeram. Nesse aspecto, eu sou sinceramente grato. Mesmo assim, eles são rigorosos. Na última vez que contei a você
que sempre me comparavam ao meu irmão mais velho e nunca ouviam o que eu tinha a dizer. Por outro lado, eles vivem dando palpite na minha vida, dizendo que eu deveria estudar mais, evitar fazer amizade com tais e tais pessoas, pelo menos entrar na faculdade, conseguir determinado emprego, e assim por diante. As exigências deles fazem eu me sentir muito pressionado e aí geram muitos compromissos. E o que você acabou fazendo? Me parece que até começar a faculdade, nunca consegui ignorar as intenções dos meus pais. Eu ficava ansioso, o que era desagradável. Mas o fato é que meus desejos sempre pareciam coincidir com os dos meus pais. Mas fui eu mesmo que escolhi onde trabalharia. Agora que você mencionou, eu acho que ainda não me falou sobre isso. Você trabalha em quê? Trabalho na biblioteca da faculdade. Meus pais queriam que eu assumisse a gráfica do meu pai, como fez meu irmão. Por causa disso, comecei na função bibliotecário. Nosso relacionamento tem sido um tanto tenso. Se em vez de serem meus pais, eles fossem meus inimigos, provavelmente eu nem ligaria. Porque por mais que tentassem interferir, eu poderia não me deixar afetar por isso. Mas, como eu disse, para mim, pais não são inimigos. Se são ou não são companheiros é outra questão. Mas, no mínimo, não são o que eu chamo de inimigos. Nosso relacionamento é muito íntimo para eu poder simplesmente ignorar as intenções deles. Quando você decidiu qual faculdade cursar, de acordo com o desejo dos seus pais, que tipo de emoção sentiu em relação a eles? É complicado. Bateu um ressentimento, mas também tive uma sensação de alívio, porque ao entrar na faculdade eu poderia conseguir o reconhecimento deles. Com isso, você poderia fazer seus pais lhe darem o devido reconhecimento? Vamos parar com essas perguntas repetitivas. Eu tenho certeza que você sabe do que estou falando. É o chamado desejo de reconhecimento. Em suma, são os problemas de relacionamento interpessoal. Nós temos a necessidade constante de reconhecimento dos outros. Isso acontece porque a outra pessoa não é um inimigo detestável, não acha? Então, sim, está certo. Eu queria obter reconhecimento dos meus pais. Entendo. Vamos falar de uma das premissas principais da psicologia adleriana sobre essa questão. A psicologia adleriana nega a necessidade de buscar o reconhecimento dos outros. Ela nega o desejo de reconhecimento? Não há necessidade de ser reconhecido pelos outros. Na verdade, não se deve buscar o reconhecimento. Nunca é demais enfatizar este ponto. Negativo. O desejo de reconhecimento é universal e motiva todo ser humano, não é? Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O reconhecimento alheio é algo que deve causar satisfação. Mas é errado dizer que ser reconhecido é absolutamente necessário. Antes de tudo, para que alguém busque reconhecimento, ou, para ser sucinto, porque alguém deve ser elogiado pelos outros. É simples. É sendo reconhecido que você sente que tem valor. É pelo reconhecimento dos outros que você se torna capaz de eliminar sentimentos de inferioridade. Você aprende a ter autoconfiança. Sim, é uma questão de valor. Acho que você mencionou da última vez que o sentimento de inferioridade é uma questão de julgamento de valor. Como nunca obtive reconhecimento dos meus pais, eu vivi uma vida contaminada por sentimentos de inferioridade. Imagine um ambiente familiar. Digamos que você vem limpando a sujeira da rua em torno do prédio onde trabalha. O fato é que ninguém parece perceber. Ou se percebe, ninguém mostrou reconhecimento pelo que você fez. Nem mesmo disse uma palavra de agradecimento. Você continua recolhendo lixo? Essa é uma situação difícil. Acho que se ninguém reconhece o que estou fazendo, eu poderia parar. Por quê? Recolher o lixo é uma atitude que beneficia a todos. Se eu fizesse isso, mas não recebesse nenhuma palavra de agradecimento, provavelmente perderia a motivação. Esse é o perigo do desejo de reconhecimento. Porque as pessoas buscam o reconhecimento das outras. Em muitos casos, isso é fruto da influência da educação baseada em recompensa e punição.
Educação baseada em recompensas e punições? Se você realiza a ação apropriada, é elogiado. Se realiza a ação imprópria, é punido. Adler era um grande crítico desse tipo de educação. Ela leva a estilos de vida equivocados, em que as pessoas pensam: se ninguém vai me elogiar, eu não vou fazer a ação apropriada. E, se ninguém vai me punir, eu vou me envolver em ações impróprias. Quando começa a recolher o lixo, você já tem a meta de querer receber elogio. E se não for elogiado por ninguém, vai ficar indignado ou decidir nunca mais fazer a boa ação. Claramente, existe algo errado nessa situação. Não, por favor, não banalize as coisas. Não estou discutindo sobre educação. É normal querer obter reconhecimento das pessoas de quem você gosta, ser aceito pelas pessoas à sua volta. Você está redondamente enganado. Veja bem, não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Como assim? Você não vive para satisfazer as expectativas das outras pessoas, nem eu. Isso não é necessário. Que argumento egoísta. Você está dizendo que as pessoas devem pensar apenas em si mesmas e viver uma vida de hipocrisia? Nos ensinamentos do judaísmo, existe um pensamento que diz mais ou menos o seguinte: se você não está vivendo a vida para si, quem irá vivê-la por você? Em última análise, vivemos pensando no eu. Não há motivo para não pensarmos assim. Você está sofrendo o veneno do niilismo. Está dizendo que vivemos pensando no eu e que isso está certo? Que maneira triste de se pensar. Não é niilismo coisa nenhuma. Pelo contrário, quando você busca o reconhecimento alheio e só se preocupa com o julgamento que vão fazer de você, acaba vivendo a vida das outras pessoas. Pode explicar melhor? Quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo. Em outras palavras, você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. Não, não é. Esse argumento subverte as bases da nossa sociedade. A verdade é que nós temos o desejo de reconhecimento, mas para sermos reconhecidos, primeiro temos que reconhecer o outro. É reconhecendo as pessoas e outros sistemas de valores que somos reconhecidos. É com base nessa relação que nossa sociedade se forma. Seu argumento é uma forma de pensar detestável, perigosa, que leva o ser humano ao isolamento e conflito. É uma situação diabólica que estimula a desconfiança e a dúvida desnecessariamente. Você tem um vocabulário interessante. Não precisa levar a voz. Vamos pensar juntos. Você tem que obter reconhecimento, senão vai sofrer. Se não obtiver o reconhecimento dos outros e dos próprios pais, não terá autoconfiança. Uma vida assim pode ser saudável? Alguém pode pensar: Deus está observando, portanto, devo acumular boas ações. Mas esta visão é a visão niilista de que Deus não existe, logo, todas as más ações são permitidas. São dois lados da mesma moeda. Mesmo supondo que Deus não exista e que não seja possível obter o reconhecimento divino, continuaríamos tendo de viver esta vida. Na verdade, é para superar o niilismo de um mundo sem Deus que precisamos negar o reconhecimento das outras pessoas. Não me interessa esse papo sobre Deus. Penso de forma mais direta e objetiva sobre a mentalidade das pessoas reais, no dia a dia. E quanto ao desejo de ser socialmente reconhecido, por exemplo, por que alguém quer ascender na hierarquia corporativa? Por que quer buscar status e fama? Pelo desejo de ser reconhecido como alguém importante na sociedade como um todo. O desejo de reconhecimento. Então, ao conseguir esse reconhecimento, você diria que encontrou a verdadeira felicidade? As pessoas que conquistaram status social se sentem felizes de verdade? Não, mas isso. Ao tentarem obter o reconhecimento dos outros, quase todos enxergam o ato
de satisfazer as expectativas alheias como um meio para esse fim. Isso corresponde à corrente de pensamento da educação por recompensa e punição, que prega que a pessoa deve ser elogiada caso realize a ação apropriada. Se, por exemplo, seu objetivo principal no trabalho é satisfazer as expectativas dos outros, esse trabalho será bem difícil, porque você viverá com medo de que as pessoas estejam observando e terá medo do julgamento delas. Com isso, vai reprimir sua individualidade. Você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas quase nenhum dos pacientes que buscam orientação psicológica é egoísta. Pelo contrário, eles estão sofrendo porque tentam satisfazer as expectativas alheias de seus pais e professores. Por isso, não conseguem se comportar de maneira autocentrada. Então eu deveria ser egoísta? É preciso ter consideração pelos outros. Para entender isso, você deve conhecer a ideia da psicologia adleriana chamada separação de tarefas. Separação de tarefas, esse termo é novo. Fala sobre ele. A irritação do jovem atingiu o ponto máximo. Negar o desejo de reconhecimento? Não satisfazer as expectativas dos outros? Viver de forma autocentrada? Que diabos o filósofo estava dizendo? O desejo de reconhecimento não é o maior motivador das pessoas para se associarem com as outras e formarem a sociedade? O jovem refletiu. E se a ideia da separação de tarefas não me convencer? Não conseguirei concordar com este homem, ou mesmo com as ideias de Adler, pelo resto da vida. Pessoal, 8 horas em ponto. Interrompemos a nossa leitura na página 128, como separar tarefas. Então, amanhã, a partir das 7h30, iremos aprender como separar as tarefas. Eu confesso que eu fiquei curioso aqui para qual será o destino desse próximo capítulo. E vocês, o que refletiram? Quais os insights de hoje? Quem quiser, só levantar a mãozinha que está aqui abaixo e pode compartilhar a câmera ou até deixar pelo chat aqui alguma consideração que teve durante a leitura de hoje. Hoje o pessoal está reflexivo. Ninguém levantou a mãozinha, o pessoal hoje está... Aqui, ó. Gostei muito da leitura de hoje, Vanessa Corrêa. Ok. Pessoal, sem muitas reflexões no dia de hoje. Então, É difícil, viu, Yuri? Ela vai muito contrária, né, ao que a gente normalmente estuda e tem como vida. Vamos falar assim, o meu cachorro. Como é que o meu cachorro foi, entre aspas, adestrado? Foi pelo método de recompensa. Vou te falar, dá certo. Mas eis a questão, né? Aqui ele traz por um outro ângulo e perspectiva de nós, isso é bom ou isso é ruim? A partir do momento que a gente começa a utilizar como recompensa e toda vez a gente tem que ser recompensado por algo, isso já não é tão bom assim. Por quê? Porque aí a gente sempre fica dependendo do que os outros vão achar para aquilo que eu vou fazer. E isso nunca é legal. Isso acontece muito, principalmente com os jovens, né? Que ele cita aqui, ao escolher uma faculdade. Vou escolher uma faculdade, qual faculdade eu escolho? Ah, eu vou fazer medicina. E por que vai fazer medicina? Ah, porque meu pai é médico e ele vai ficar muito contente se eu fazer medicina. Ah, eu vou escolher fazer engenharia. Isso é um caso de ontem. Um rapaz que a gente conversou jovem falou assim, eu vou fazer engenharia. Engenharia do quê? É engenharia mecânica, se não me engano. E a gente falou, ah, que legal, bacana, engenharia mecânica. E por quê? Ah, meus pais. Meus pais. Ou seja, ele não teve nenhuma explicação do porquê ele, como pessoa, gostaria de fazer aquela faculdade, aquele curso, desenvolver naquela área, mas ele, né, na ânsia de querer que os pais gostem da ação dele, né, recompensem ele, executa determinada ação. Isso, para a nossa vida, não é muito positivo, porque a gente não pode ficar dependendo do que os outros vão achar sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes.
A gente tem que, sim, considerar o que é positivo e o que é negativo, obviamente, mas a gente tem que fazer as ações que o nosso coração manda, o que a gente sente no nosso coração, né? E não por recompensa, tá? E fica... Então, esse insight é muito interessante. A leitura foi muito prazerosa, de forma geral, hoje. Acho que fica com uma reflexão bem profunda para o nosso dia de hoje. Você ia falar alguma coisa, Will? Desculpa. Não, eu estava fazendo uma reflexão assim, né? Eu acho que ele começa falando um pouco aqui, ó, quer ver? Ele entra na coragem, que eu acho que é um assunto que 90% da população humana compreende, entende a necessidade de coragem, dessa motivação, né, dessa pílula mágica que vai fazer com que as pessoas acordem, façam com que as coisas aconteçam e tudo mais. Quando ele fala sobre coragem, ele se aprofunda sobre liberdade. E aí vamos dizer assim, ele começou a aprofundar ou começou a levar a gente para um lugar novo, né? Essa questão sobre a liberdade, né? Entender o que é a liberdade e tudo mais. E ele coloca o jovem para ir pensar o que é liberdade. E aí ele entra, de fato, no assunto, talvez, principal, que é essa questão de negar o reconhecimento, que, de fato, é isso, né? Assim, a sociedade, ela praticamente está baseada nisso. Então, ele traz contrapontos e outros modos de se pensar e de se raciocinar que são muito, muito disruptivos, né? E aí fica a curiosidade de ver como é que ele vai trazer agora, porque ele sempre está trazendo o conceito e desce para uma prática, traz um conceito e desce para uma prática. Como é que ele vai trazer isso para a prática? Essa é a curiosidade que eu tô, porque eu confesso que a gente entrar nesse contraponto com o que a sociedade hoje, né, tem como padrão, vamos sentir o que amanhã ele vai dar de sugestão para a gente ter algo que seja eficiente também, né? Perfeito. Vamos ver, vamos analisar os próximos passos aí do dia de amanhã, 7h30 da manhã até as 8 da manhã. Pessoal, vou interromper, são 8h06. Quem tiver mais insights pode deixar lá no grupo, a gente vai mantendo o nosso diálogo por lá. Foi um prazer estar aqui mais um dia com vocês, essa quinta-feira maravilhosa. Que seja um dia abençoado para todos vocês aí. Um abraço grande, beijo no coração, vamos adiante. Amanhã, bora ler junto, 7h30 até as 8.